Tenho o gosto, mais uma vez, aqui no programa Autores, que resulta da cooperação da SPA com a TVI, com a apresentação de Carlos Mendes, de partilhar algumas propostas e sugestões de leitura que valem a pena para enriquecer a nossa ligação com os livros, que é sempre uma ligação que, mesmo ameaçada agora neste duro contexto de pandemia, fortalece o nosso conhecimento, aumenta e aprofunda as perguntas que temos a fazer sobre a vida, sobre o mundo e sobre o tempo que está para vir. As recomendações de hoje começam por um livro de grande qualidade, de oportunidade e interesse, que nos conta a história de uma das maiores figuras da história política do século XX, continua a marcar ao longo das décadas a maneira de entender a relação política, a relação social e a ligação com os outros numa atitude humanista e sempre construtiva. É a autobiografia de Nelson Mandela, que foi durante 27 anos um notável resistente contra o apartheid e depois foi presidente da África do Sul e que deixou uma obra feita e um exemplo de vida e de entendimento da humanidade e da relação com os outros absolutamente exemplar. Este livro, com a chancela da crítica, tem um brilhante prefácio, um brilhante pós-fácio, para ser mais exato, de Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos e que agora também tem dado opinião nesta fase difícil e incerta transição que os Estados Unidos estão a viver. É um livro em que Nelson Mandela conta a história da sua vida, uma vida muito marcada pela resistência e pela prisão e que vale a pena ter, ler e dar a ler, porque aprendemos muito sempre com o seu exemplo de vida. Um outro livro cuja leitura quero sugerir pela sua oportunidade e qualidade e naturalmente pela representatividade e importância na história da literatura portuguesa do seu autor, que é um livro chamado Quando. O autor é Manuel Alegre, um dos nomes mais marcantes da vida literária e sobretudo da poesia portuguesa ao longo de várias décadas, desde que ainda nos anos 60, com a Praça da Canção e com poemas também cantados pelos cantores mais importantes da resistência, deixou uma marca profunda na nossa memória e na nossa vida literária. A sugestão seguinte é um livro de Carlos Branco, Do Fim da Guerra Fria a Trump e à Covid-19, As Promessas Traídas da Ordem Liberal, Edições Colibri, autor Carlos Branco, para ler neste contexto que tanto nos preocupa e inquieta. A última sugestão vai para um livro que tem um título que nada tem de provocatório, porque é um livro científico rigoroso, escrito por duas médicas e investigadoras norueguesas que estudaram juntas em Oslo e têm feito uma investigação no domínio da morfologia humana e sobretudo do corpo feminino e escreveram ambas este livro que é da Porto Editora, é um livro oportuno, cientificamente muito rigoroso, que se chama Viva a Vagina. Não tem a ver com textos teatrais, como os monólogos da vagina e outros que estão em cena nesta época, nesta altura. É um livro que responde a perguntas oportunas e perguntas que nos desassossegam sobre esta parte fundamental do corpo humano na mulher e que são perguntas e é um contexto que pode ser assumido por homens e por mulheres e que nos deixa perceber melhor qual é a realidade com que lidamos e sabemos que desta parte do corpo todos nascemos e todos vimos, não há alternativa, não há outra forma de cá chegarmos que não seja por esta via, daí que este título e este livro e esta temática nada tenha de provocatório ou de divertido, mas é um livro científico, bem escrito, escrito com gosto, com bom senso e com bom gosto, que é assim que estes assuntos devem ser tratados. Viva a Vagina, para ler, para saber mais e para sabermos mais sobre nós e sobre partes fundamentais do nosso corpo e da nossa relação connosco e com os outros. A não perder.